Estamos mais uma vez aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar a décima mensagem, a penúltima mensagem de uma série, Um Deus que Marca Datas. Hoje nós iremos estudar sobre o soar, o toque das trombetas. O toque das trombetas, trombetas que eram tocadas 10 dias antes do grande dia da expiação, no dia 1º do 7º mês. E hoje nós iremos mergulhar fundo, nas páginas sagradas e ver o que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Espírito Santo tem a nos falar através da inspiração divina. Antes, porém, eu quero passar para vocês e cumprir a promessa que eu fiz a vocês em vídeos anteriores. Contar e revelar a vocês aquilo que Deus me revelou. Um pouquinho do que Deus me revelou, ok? Então, iremos orar nesse momento, buscar a presença de Deus. Querido Deus, amado Pai, santificado, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta madrugada buscando a tua presença e também prontos para estudarmos sobre o Senhor. Um Deus cuidadoso, amoroso, que marca a data dos eventos e revela aos teus filhos, para que esses eventos não peguem eles de surpresa. Obrigado pela tua companhia, pelo teu cuidado protetor e nos ajude a compreender a tua palavra. Meu Deus, esse assunto é um assunto polêmico. Portanto, nos ajude não só a entender, mas a aceitar a tua palavra. Te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Como eu já disse em vídeos anteriores, o meu nome é Daniel Galvão. Nasci no dia 12 de dezembro de 1970. Aceitei a mensagem adventista em 1987. Quem estudou comigo foi um casal muito especial, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Severino e Irene, Era o esposo e a esposa. Eu devo a minha vida e devo a ele também todo o conhecimento que eu tenho, porque foram eles que Deus usou para trazer a meu conhecimento da sua palavra. Eu tive muita dificuldade na época, quando eu comecei a estudar. Eu tinha uma barreira muito grande, entre mim e meu Deus, que era a timidez. Todas as vezes que eu ia para a igreja assistir o culto, isso em 1987, eu tinha dificuldade de aceitar a verdade, de ir lá na frente, à frente, dar o meu testemunho, a minha decisão, tomar a minha decisão, demonstrar para todo mundo que naquele momento eu estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A minha mãe já era a adventista do sétimo dia, era um pouco fraquinha, mas ela gostava de ir aos domingos, E sempre me chamava, eu tinha 17 anos, Mas eu sempre gostava de assistir os Trapalhões. Vocês que são aí dos anos 90, dos anos 80, sabem muito bem que os Trapalhões estavam no auge, da sua fama, e eu gostava ali de estar ali diante da deusa cinzenta, prestando homenagem àquela coisa ruim. Graças a Deus, hoje eu abandonei tudo isso. E eu tive muita dificuldade. E a minha mãe disse, olha, a igreja é longe, você precisa ir comigo. E eu ficava com muita raiva, zangado, porque eu gostava de assistir os Trapalhões. Mas uma coisa eu percebia, quando eu entrava na igreja, que sentava no banco, mesmo com toda a minha timidez, eu gostava de ouvir. Eu gostava. E não me dava vontade mais de sair dali. Por mim, eu passava a noite inteira. Naquela época existia pregadores poderosos, que quando eles começavam a falar, abrir as páginas sagradas, dava vontade, dava prazer da gente ouvir. E naquela época também, os pregadores, todo final do culto, no final da mensagem, eles faziam um apelo. Mas quem disse que eu tinha coragem de ir lá à frente, Ir à frente e dar a minha decisão? Eu tinha muita vontade. E isso fazia com que eu chorasse muito, Na volta, às vezes eu ia só para a igreja, na volta eu chorava bastante, porque eu não tinha coragem.
eu me sentia um covarde, era tímido demais. Para vocês terem uma ideia do tamanho da minha timidez, quando eu ia numa rua que via alguém vindo em minha direção, que eu sabia que ele ia falar comigo, eu já cortava aqui de fininho, aqui do lado esquerdo para o lado direito. Então eu tinha essa dificuldade, né, de se comunicar e de se expressar diante das pessoas. Bom, não foi fácil eu ir à frente e tomar a minha decisão. Até que um dia eu tive um sonho. Né? Nesse sonho eu vi um anjo poderoso voando pelo meio do céu. Eu ainda não tinha tomado a minha decisão, eu estava mais ou menos entre a 11ª ou 12ª ou 13ª lição do estudo A Verdade. Ainda estava desabrochando, porque a lição A Verdade, ela conta mais sobre as doutrinas, né, da Igreja Adventista, doutrinas puras, doutrinas santas baseadas nas Escrituras. Não fala nada sobre símbolos, sobre profecia simbólica, não. E eu estava ainda tentando desabrochar para a vida espiritual, mas eu tinha muita dificuldade. Até quando eu tive esse sonho. Nesse sonho eu vi um poderoso anjo voando pelo meio do céu. Ele tinha na mão um rolo de papel, como se fosse assim, sei lá, e ele saía voando. E eu acordei, né, espantado, com medo, porque quando eu tive esse sonho, o que veio na minha cabeça era a timidez. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso tomar decisão, mas eu não tenho coragem de ir lá à frente. Né? E até quando, numa bela noite, eu estava em casa e tive outro sonho. E nesse sonho, no sonho eu estava à frente lá de casa e de repente eu olho para o céu e um navio enorme, gigantesco, né? No meio do céu, assim, ia para um lado, ia para outro, aquele estrondo, aquele som ruidoso dentro dele, e como se ele tivesse aí se preparando para cair ou tentando ali não cair, e ele saía, né, no meio do céu querendo cair, e eu correndo, né, atrás, porque ele era grande e a velocidade era grande, mas eu corria atrás para ver onde ele ia cair. Até quando eu fiz uma curva, desci uma rampa bem grande e de repente eu volto e olho e aquele bicho enorme vinha em minha direção para cair e me esmagar tudo. Eu saí correndo desesperadamente, até quando ele se espatifou no chão. Aí eu olhei, né? Estava ali do meio dos destroços, saiu uma mulher com as vestes todas rasgadas, ela estava toda maltrapilha, e eu acordei. Para mim, cada sonho desse era uma assombração. Eu pensava que eu ia me perder, porque eu não tinha coragem. Aí uma vez eu estava na igreja, né? Eu estava na igreja e o pregador subiu no púlpito da igreja e transmitiu aquela mensagem poderosa. E o Espírito de Deus tocando no meu coração, na minha mente, aquela vontade de ir na frente. E quando chegava perto do apelo, eu já começava a me tremer todo, porque eu tinha um medo, a timidez era grande. Eu lembro que nesse dia, uma mulher, ou foi um homem, eu não lembro muito bem, que estava atrás de mim, se levantou na hora do apelo. Eu disse: Senhor, é agora, Senhor, é agora. E eu me levantei e dei o primeiro passo. E eu quase arrastava um banco na minha perna, mas eu fui. Quando eu cheguei no púlpito da igreja, ali, que eu tinha vencido a maior barreira, ultrapassado a maior barreira da minha vida, que era a timidez excessiva. É como se Deus tivesse tirado o mundo de cima da minha cabeça. E eu tomei a minha decisão. Em 1987. E até hoje sou um adventista do sétimo dia. Tive muitos altos e baixos na minha vida, mas eu estou aqui. Bom, me casei com 21 anos, em 1991. Nós estávamos com uns 4, 5 meses de casado. E nós estávamos deitados, dormindo. Numa madrugada, eu tive uma revelação. O Senhor me revelou. E eu vi aquela
aquele símbolo diante de mim extraordinário. Eu não vou entrar em detalhes hoje, mas eu prometo que eu vou fazer 2 vídeos contando as experiências, os sonhos, nas revelações que Deus me deu. Eu prometo para você. E quando eu acordei, eu estava suado. Foi muito intenso esse sonho. E eu me virei para a minha esposa. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos dormindo num colchãozinho de solteiro, mais ou menos dessa grossura. Aí eu cutuquei ela, eu disse, eu tive um sonho. O Senhor me revelou. Tu estás grávida. E é um menino. É um menino. E ele vai ser grande diante do Senhor, ainda pequeno. E ela, aí você virou e dormiu. Eu nem sei se ela ainda lembra disso. E passou os dias assim. Ela ainda não estava apresentando os sintomas de gravidez. Nós era marinheiro de primeira viagem. O único sintoma é que ela estava dormindo muito, né? Dormindo muito. Mas logo foi detectado, né, que ela estava grávida e naquela época não tinha facilidade hoje de saber o sexo da criança. Mas eu comprei tudo azul, baseado na revelação que Deus havia me dado. O que eu não sabia, que não era o meu primeiro filho. Quando ele nasceu, eu coloquei o nome dele de John Wycliffe. O moleque quase não nasceu, teve muita dificuldade para nascer. John Wycliffe, né? João Wycliffe foi considerado no Apocalipse como a estrela da manhã, né? E é considerado na história como a estrela da manhã da reforma, foi o primeiro reformador. E meu filho nasceu. Mas não seria o primeiro, porque toda profecia, lembre-se, tem duas, né? Focaliza os últimos dias e também o tempo da pessoa, aquele tempo. Seria o meu último filho, né? Isso foi em 1991. E de lá para cá eu tenho mergulhado fundo nas profecias bíblicas, também nas profecias do espírito de profecia. Eu, Daniel Galvão, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acredito plenamente que Ellen G. White, ela foi uma mulher escolhida por Deus para exercer o cargo profético. E nessa época que eu comecei a estudar as profecias, eu mergulhei fundo em seus livros procurando defeito, porque para mim era a Bíblia, somente a Bíblia. E até hoje, a Bíblia está acima de tudo. Está acima de todos os livros, de todas as revelações. Qualquer revelação que esteja de encontro a ela, eu coloco de lado. Então, eu tive muita dificuldade. E comecei a estudar, né, os livros da senhora White também. E cada vez que eu estudava, né, a minha compreensão em relação à Bíblia aumentava mais ainda. Sim, como eu comecei a estudar profecia. Logo que eu me batizei, eu comecei então a estudar, eu descobri na Bíblia Sagrada que tinha o nome de um profeta que era o meu nome, Daniel, né? Daniel. Aí eu comecei a estudar aquele livro e eu comecei a degustar cada pedacinho, cada revelação, cada símbolo. Eu ficava ali todo perdido, negócio de animais, bode, essas coisas. E comecei também a ler o livro do Apocalipse. Até quando eu deparei no capítulo 14, né, um anjo, que é o segundo anjo, voando pelo meio do céu, dizendo caiu Babilônia. Eu lembrei do sonho que eu tive e também liguei com a queda do barco, a queda do navio. Eu disse, olha, caiu Babilônia. E comecei então a estudar, né, sobre as profecias. Mas essa revelação sobre o meu filho, ela nunca saiu da minha cabeça. Ela está fresquinha aqui, como se eu tivesse tido ontem essa revelação. Bom, em 2000, deixa eu me ver, quando vocês veem eu titubeando, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu tenho um problema de amnésia, de esquecimento, muito sério. Eu puxo para minha mãe. Aí, quando vocês veem eu olhando assim, tentando lembrar, não é porque eu fiz as coisas mal feitas, não é porque eu esqueço mesmo.
Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 16, 15, 16, 17 anos, a minha mãe dizia, vai à feira, meu filho, comprar alguma coisa, e eu ia. E quando eu me espantava, eu estava do outro lado da cidade, lado oposto do local para o qual eu ia. Então, desde de jovem eu tenho esse problema de amnésia. Agora, principalmente agora no dia 12 de dezembro deste ano 2020, eu vou completar 50 anos, né? Graças a Deus o Senhor até aqui tem me livrado do coronavírus, né? Porque Ele está colocando para dormir todos os velhinhos. Bom, então eu tive muita dificuldade, né, em relação à compreensão das Escrituras, mas o Senhor, né, foi abrindo a minha mente, e comecei a mergulhar fundo. Uma das coisas que eu gostaria de saber era quantos anos o meu filho teria quando o Senhor fosse usar ele na propagação do Evangelho. Eu ficava preocupado. Durante todos esses anos que eu estudava, que eu mergulhava a fundo, eu sempre lembrava dessa revelação que o Senhor me deu. Assim, quando eu acordei, apesar de que essa revelação, ou aliás, todos os sonhos que eu já tive até hoje, né, sempre são simbólicos. Nunca é um literal. Todos eles são simbólicos. Quando é literal, eu nem... É sonhos comuns, né? Sonhos comuns eu não dou muita atenção. Mas todo sonho simbólico me chama a atenção. Entendeu? E hoje eu já tenho mais ou menos, graças a Deus, um pouquinho de inteligência de saber decifrar. Quando eu tenho já o sonho, eu já sei. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade na Bíblia dos símbolos proféticos, né? Dos símbolos proféticos. É o significado de cordeiro, o significado de dragão, o significado de água, de vento, o significado de mulher, no sentido simbólico. Então eu tenho já uma familiaridade com as Escrituras Sagradas. Então fica muito mais fácil de eu decifrar os próprios sonhos simbólicos que o Senhor me dá. Bom, em 2018, o meu filho nasce. Nesse vídeo, na abertura, vai estar a foto dele. Ele está completando agora, no dia 27 de junho de 2020, 2 anos. E eu tinha muita vontade de descobrir quantos anos ele teria quando ele começasse então, cumprir a sua missão. Porque a revelação que me foi dada, a sua missão será extraordinária. 7 anos antes dele nascer, eu esperava uma bebê. Eu preparei um quarto, fiz um coração, né? Emacei, pintei, né, as paredes, fiz um coração e coloquei o nome Davizinho. 7 anos dele nascer. Eu já escolhi o nome dele, Davi. Né? Davi significa o agraciado, né? Significa o predileto, né? O predileto. E aí não veio o Davi, veio uma menina, a menina chegou, né? 7 anos depois ele nasceu. Aí eu tive uns rounds com a mãe dele, porque eu queria colocar o nome dele de Davi. E ela disse, não, vamos colocar de Miguel. E eu fiquei assim, tipo, mas Miguel é um dos nomes de Jesus. Eu vou tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eu fiquei, né, com aquele negócio na minha cabeça. E a gente, né, começou então decidir. Ela disse, tá, para tu não ganhar e nem eu ganhar, o nome dele será Davi Miguel. Fiquei pensando, eu não vou chamar de Miguel mesmo, vou chamar só de Davi, então tá bom, né? Tá bom. Aí eu descobri, sabe o que eu descobri? Que aquele nome era um nome específico para aquele moleque. Por quê? Porque ele viveria no período em que o 8º rei, o anticristo, o Deus dos deuses aqui da terra, não o Deus dos deuses lá do céu, o Deus dos deuses aqui da terra. Por quê? Porque ele será o maior de todos os deuses que já existiu aqui na face deste mundo, maior do que o Deus Sol, a deusa Lua, que era Astarote, a Baal, Merodach. Ele será um Deus vivo, tá entendendo? Então o nome de meu filho já será uma severa repreensão para esse cidadão. A palavra Miguel significa quem é como Deus.
É como se dissesse, você é Deus? Quem é como Deus? Então, eu aceitei esse nome. Houve outros sinais que eu não posso negar. Para vocês terem uma ideia, quando eu saía, a mãe dele trabalha e eu ficava com ele, eu tirei os primeiros meses da vida dele, quando ele nasceu, eu não ia trabalhar de manhã, porque a mãe dele ia trabalhar, e eu ficava em casa cuidando dele. Eu não vou colocar ninguém para cuidar do meu filho, eu vou cuidar. Aí, de manhã não, de tarde. Ela ia de manhã e eu ficava com ele à tarde. Aí, quem disse que o moleque queria dormir? Ele só dormia mamando. Aí eu descobri na moto. Eu colocava ele ali, já estava um pouquinho durinho, colocava em cima ali da moto, com medo da polícia, né? E dava uma voltinha e ele dormia. E eu percebi que toda vez que eu saía com um moleque, havia sombra. Isso entre 1 hora e 2 horas, onde o sol está mais quente. E às vezes eu montava ali, aí eu já tinha percebido, eu disse, Senhor, eu estou saindo para colocar meu filho para dormir. Me ajude. Quando eu saía com ele, a sombra, às vezes o sol estava quente, sombra. Isso foram os sinais, muitos outros sinais que envolveram ali o nascimento do meu filho. E hoje é um menino extraordinário, quase 2 anos de idade. Bom, eu fui educado não mexer com datas. E eu tive uma dificuldade muito grande de romper essa barreira. Porque eu queria descobrir. E eu descobri na profecia bíblica que o tempo em que Deus há de usar as crianças poderosamente na propagação do evangelho será na descida da chuva serôdia. Olha já, né? Lá, Joel capítulo 2, 28 e 29 diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando a profecia fala filhos e filhas, está falando crianças. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos, sonharão. Isso falando para os últimos momentos, porque lá na frente diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando a Bíblia usa essa expressão, está falando do grande conflito final, do conflito final da última batalha. Um pouco antes do terror, né, da volta de Jesus. Então, lá, né, se cumpriu no Pentecoste e vai se cumprir nesses últimos dias. Aí eu já descobri essa ideia. Aí descobri também, tanto pelo Espírito Profecia, Grande Conflito e muitos outros livros, que no tempo da chuva serôdia ocorrerá 3 acontecimentos. Primeiro, o julgamento se encerrará, né? Passará dos mortos para os vivos. Aí os que são absorvidos recebem a chuva serôdia e recebem também o sinal de Deus. É o selamento. Quem recebe o sinal de Deus não recebe o sinal da besta. Quem não recebe o sinal de Deus receberá o sinal da besta. Então, esses 3 acontecimentos ocorrerão ao mesmo tempo, no mesmo ano. Então, o início do julgamento dos vivos, porque quando Jesus terminar o julgamento dos vivos, a porta da graça se fecha. Chuva serôdia, né? E também aplicação do selo de Deus e a aplicação do selo da besta. Porque quem receber o convite, né, do povo de Deus já agraciado com a chuva serôdia, recebe o selo de Deus. Quem rejeita recebe o selo da besta. Então eu fui descobrindo essas coisas, fui descobrindo. Bom, com quantos anos o meu filho seria usado? Então, teve várias outras revelações. Uma vez, para você ver a simplicidade como Deus trabalha e falava comigo. Nós estávamos num pequeno grupo, um pouco antes dele nascer. Me parece que a mãe dele já estava grávida já. E chegou uma senhora no pequeno grupo, uma irmã muito querida, muito amada nossa, e ela disse, eu tive um sonho, eu tive uma revelação ontem, foi uma revelação espetacular, chegou, ainda estou arrepiada ainda. E aí ela começou a dizer, olha, eu sonhei o povo de Deus sendo perseguido de um lado para outro, e uma criança de 12 anos guiando o povo para um local seguro. Eu olhei para aquela mulher, olhei para os irmãos assim, ninguém estava prestando atenção. Nem ela mesma entendeu, porque aquela revelação Deus estava fazendo para mim. Eu me arrepiei todo.
Então eu tive naquele dia, naquele exato momento. Porque Deus usou outra pessoa? Porque se fosse eu poderia causar dúvida na minha cabeça e dizer assim, não, mas é porque eu estou sempre pensando nisso e tive essa revelação. 12 anos. E descobri que Moisés foi entregue para a filha de Faraó com 12 anos. Jesus Cristo, ao ver o Cordeiro Pascal, descobriu que era o Filho de Deus com 12 anos. Então, a idade de 12 anos, somente com 12 anos, o povo judeu podia, então, a partir de 12 anos, participar da Páscoa. Então, eu vi que a idade de 12 anos é fundamental. 7 anos, 12 anos, é fundamental. Então, isso me levou para o ano de 2030. Essa é a revelação que eu estou fazendo para vocês. Deus não faz nada antes de revelar aos seus filhos. Eu não sou profeta. Tem gente que pensa que ao falar dos meus sonhos, pensa que eu estou querendo dizer que eu sou profeta. Nós não estamos ainda na era dos profetas. Hoje eu vou revelar o dia exato dentro do qual o Senhor vai implantar a era dos profetas. Não estamos ainda na era dos profetas. Então nós vamos mergulhar. O que eu estou dizendo para vocês, que segundo a revelação que o Senhor me deu, e que eu busquei, cavei fundo, e a conclusão que eu cheguei é que no dia, a data do nascimento do meu filho, mostra uma data e me revelou uma data importante. No dia 27 de junho, nunca esqueça essa data. Ainda que você me chama de herege, ainda que você me chama de louco, ainda que você não acredite, marque essa data dentro do teu coração. Coloque ela ali. Não, isso aqui pode ser uma heresia, mas eu vou guardar ela aqui. 27 de junho de 2030. O julgamento dos vivos começará. Tá entendendo? A chuva descer hoje, vai descer. No ano de 2030. Eu estou marcando uma data aqui. Em nome de Jesus. Foi ela, a data que Deus me revelou. 27 de junho. Eu estou repetindo aqui. Porque eu vou dar uma data para vocês agora para esse ano. Para esse ano. Se não se cumprir, eu seria um herege. Tá entendendo? Não falso profeta, porque ainda não existia ainda profeta verdadeiro. Como é que vai existir falso? Não se pode falsificar uma nota que não existe. Satanás só falsifica a partir daquilo que existe. Ok? Agora, eu chamo a atenção de vocês para o estudo de hoje. Toque das trombetas. Vamos lá para Levítico. Levítico capítulo 23. Eu já estudei tanto esse estudo que quando eu vou para Levítico já abre, já vai bem em cima. Levítico capítulo 23. Cadê o versículo? O capítulo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 23. E o verso 23 a 25. Esse estudo é importante. Se você não gostou nada do que eu falei, mergulha comigo agora nesse estudo. O toque das trombetas. Porque eu vou te fazer uma revelação aqui, a mesma revelação que o Senhor me deu, para você. E se você for inteligente, não me julgue antes de chegar à primeira data, que agora é agora em outubro desse ano. Antes de chegar, se você for inteligente, você vai pensar, não, eu vou esperar primeiro. Se não acontecer, eu meto a ripa. Agora, se você não for inteligente, aí você vai começar a falar besteira, que eu sou um herege e tal. O que eu estou falando aqui vai de encontro à Bíblia. Eu preparei esse artigo aqui. Antes de eu tomar uma decisão de quebrar barreira, uma tradição criada, ou existente dentro da igreja que eu faço parte, que se mexer com data é heresia, é até disciplinar. Eu fui até proibido de pregar, né? Preguei 2 anos, me proibiram tarde demais, porque eu preguei 2 anos,
né, sobre certas mensagens que né, oitavo rei, que os 7 reis são 7 papas. Eu preguei, quando eu me proibi de pregar, eu já tinha pregado mais de 2 anos. Então, proibiram tarde demais. A verdade de Deus foi transmitida. E agora ninguém vai me segurar porque Jesus está comigo. Então, eu preparei esse artigo aqui. Entendeu? Vou mostrar ele em outros vídeos. Vou colocar no YouTube. Deixa me ver aqui quantas páginas. 73 páginas na fonte 16. Pus velhinho também. Eu não fiz aquelas letrinhas miudinhas, não. Eu fiz letra grande, pus velhinho. À medida que eu vou trabalhando, né? Eu sou pedreiro, estou com dificuldade, mas à medida que eu vou trabalhando, além dos meus, pegar meus dízimos, minhas ofertas, entregar para aquele que é o dono, que é o nosso Senhor, eu pego do que me sobra e faço algumas e entrego. Dou para as pessoas estudar. Esse artigo aqui está recheado de páginas, aliás, de passagens bíblicas, certo? Então vamos agora mergulhar no que diz a Bíblia em relação ao toque das trombetas. Você sabe que cada festa, cada evento do capítulo 23, que são 7, apontava para o futuro. A Páscoa apontava para a morte de Jesus, o primeiro dia dos pães asmos apontava para a ressurreição, as primícias, a Páscoa apontava para a morte de Jesus, o primeiro dia dos pães asmos, que era um sábado, apontava para o descanso de Jesus, as primícias apontavam para a ressurreição, o Pentecostes apontava para a descida do Espírito Santo, ok? O grande dia da expiação apontava para o início do julgamento, né? Ou para o julgamento no céu, tanto os mortos como os vivos, entendeu? Que começou no dia 22 de 1844. E agora nós vamos estudar a solenidade sobre o evento que ocorria 10 dias antes, do dia da expiação. Bom, Levítico capítulo 23, o verso 24 diz assim, 23. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Era um sábado cerimonial. Esse sábado poderia cair em qualquer dia da semana. Descanso solene memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Era um sábado. Mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, o primeiro dia do 7º mês, 10 dias antes do grande dia da expiação, era o toque das trombetas. Qual foi a finalidade de Deus criar o toque das trombetas? Era para despertar o povo para o dia do juízo, que ocorria no dia 10 do mesmo mês. As trombetas eram tocadas no dia 1º, despertando e alertando o povo para enfrentar o dia da expiação, o juízo, que era a purificação do santuário, no dia 10 do mesmo mês, mês 7º. Ok? Agora eu pergunto, será que já se cumpriu essa profecia? Porque cada festa era uma profecia. A Páscoa apontava e profetizava que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, morreria no dia 14. A festa dos pães asmos, principalmente o primeiro dia, apontava que o Messias, profetizava que o Messias descansaria nesse dia, porque esse dia era sábado cerimonial, que caiu em cima do sábado semanal. A festa das primícias profetizava que o Messias haveria de ressuscitar dentre os mortos como o primeiro, como o melhor dentre os mortos, como as primícias dos que dormem. O Pentecostes, que era o dia da colheita, profetizava que um dia o Senhor graciosamente iria derramar chuva do Espírito sobre a terra e que a semente do Evangelho, né, plantada durante 3 anos e meio por Cristo, iria germinar. E assim sucessivamente. O grande dia da expiação profetizava que um dia Jesus Cristo iria entrar no santuário celestial, no segundo compartimento, como fazia o sumo sacerdote no dia
10 do 7º mês para purificar o santuário das imundícias do povo de Israel. Então, já que tudo isso é uma profecia, o dia 1º, o acontecimento do dia 1º, que era o sonido das trombetas, também é uma profecia para o tempo do fim. Ok? Mas existe só essa passagem? Se existisse só essa passagem aí, eu jamais pregaria. Porque sempre duas vezes, sempre duas coisas. Lembra? Deus trabalha usando o método da repetição. Cristo disse, vou repetir mais uma vez, Mateus capítulo 16, o verso 18. Ou capítulo 18, o verso 16. Às vezes eu me confundo. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Em outras traduções, toda a palavra será confirmada. Ok? Não existe só essa passagem. Existe também Números, né? Números capítulo 29. Vamos um pouquinho para frente. Números capítulo 29 e o versículo 1. Também fala do toque das trombetas. Aqui diz assim, ó. No 1º dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia de sonido, do sonido das trombetas. Quando ocorria o toque das trombetas? No dia 1º do 7º mês. Porque existem pregadores por aí dizendo que o toque das trombetas ocorria durante os 10 dias do dia 1º até começar o dia da expiação. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala isso. O toque das trombetas não era para preparar ninguém. O toque das trombetas era simplesmente para alertar o povo para esse preparo. Então, no dia 1º do 7º mês, essa solenidade, que era um sábado cerimonial, era um sábado dedicado a Deus, era uma festa solene e santa dedicada a Deus, com sonido de trombetas, e o apóstolo Paulo diz que não devemos julgar pelos sábados, porque era a sombra do que havia de vir, né? É uma profecia. Então, esse dia era tocado apenas no 1º dia, e não em 10 dias. No 1º. O toque das trombetas ocorria no 1º, em um único dia. Aí o povo tinha... Não, por exemplo, quando se começa o dia? Pôr do sol. No dia pôr do sol, né, do dia 30, né, do mês anterior, eles começavam então a se preparar. E durante todo aquele dia, né, tocava as trombetas. Aí eles teriam mais 9 dias. Eles já foram alertados no 1º dia. Eles teriam 9 dias para colocar sua vidinha em Deus, em dias com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz, a alma que não se afligir no dia 10, eu vou eliminar do meio do seu povo. Então eles tinham 9 dias ainda de preparo. Eles eram alertados pelo toque das trombetas. Para que serve o som das trombetas? Para alertar. Nesse sentido aqui, para alertar. Porque existe o toque de trombeta também para alertar a aproximação do exército, que a gente vai ver, o exército inimigo. Bom, o que significa tudo isso? Se você analisar aqui foi marcado o dia exato do início do toque das trombetas e o mês exato. Pode ver. Por que Guilherme e seus amigos descobriram que o juízo investigativo, aliás, que Jesus, né, que eles entenderam errado, Jesus viria buscar a sua igreja no dia 22 de outubro de 1844. O ano eles pegaram, né, a partir da data de Artaxerxes, mas a data do dia e do mês foi bíblico. Por quê? Porque no dia 10 do 7º mês do calendário hebraico, caiu em cima do dia 22 do mês de outubro. Se o dia 10 caiu no dia 22 e o mês 7º caiu em outubro, então o dia 1º do 7º mês vai cair no dia 12 de outubro. Por quê? 22 menos 10
é 12. Então, o toque das trombetas ocorrerá no dia 12 de outubro. E o ano? O ano foi a data que eu falei para você. Você acreditando ou não, o Senhor está revelando para você a data do ano. 27 de junho, aliás, 27 de junho de 2030 ocorre o dia da expiação, a segunda parte, porque a primeira já ocorreu, que é a parte do julgamento dos mortos. No dia 27 de junho de 2030, ocorrerá, Jesus deixará de julgar os mortos, finalizará o julgamento dos mortos e passará para os vivos. 10 anos antes, porque cada ano, cada dia na profecia é transformado em ano. Então, se um dia, do dia 1º ao dia 10 são 10 anos, em 10 dias, e esses dias transformam-se em anos, então do dia 2030 menos 10 dá 2020. Dia 27 de junho de 2020, não, porque a data do mês e do dia está expresso na Bíblia. Então, observa bem, o toque das trombetas vai ser no dia 12 de outubro de 2020. Essa é a revelação. Parece loucura, parece heresia, mas não é. Você vai perceber que não é. Está se aproximando. Está se aproximando. Eu sou louco? Isso faz de mim um herege? Anunciar aquilo que o Senhor me revelou? Agora me diga uma coisa. Trombeta se toca para despertar vivos ou mortos? Porque no dia 22 de outubro de 1844, segundo o grande conflito, o capítulo Juiz Investigativo, começou o julgamento dos mortos. E vai finalizar com os vivos. E a porta da graça só vai se fechar. Lembra da parábola das 10 virgens? Liga aí o negócio. Só vai se fechar quando Jesus Cristo finalizar o julgamento dos vivos. Aí ele se levanta do trono da graça, tira suas vestes sacerdotais e coloca suas vestes reais de rei. Você está entendendo? Ah, mas a Bíblia não fala julgamento dos mortos e nem julgamento dos vivos. Se você analisar Números, Levítico, vamos para Levítico. Deixa eu explicar algo aqui que talvez ninguém explicou para você. E o Senhor Jesus vai explicar para você agora. Levítico capítulo 16. Vamos lá para Levítico. Deixa eu ver se é Levítico, né? Como eu disse, eu tenho um problema de amnésia. Eu posso estar errado. Mas deixa eu ver aqui. Levítico 16. Ou... Deixa eu ver aqui. Ou é o próximo... Ah, tá. É o mesmo capítulo 23. Tá aqui. E o verso 32, né? Falando do dia da expiação, diz aqui, ó. O verso 30 diz assim: quem nesse dia, que era o dia da expiação, quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, porque também não sabe o cerimonial. O dia 10. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Aí vem o 32. Espetacular. Diz assim: sábado de descanso solene vos será. Que sábado? O dia 10, o dia da expiação, era um sábado. Era um sábado. E esse sábado, como disse Paulo, era a sombra das coisas que havia de vir. E diz assim: então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então o dia da expiação começava no pôr do sol do dia 9. E o dia, Jesus Cristo disse que tem 12 horas. Parte clara, com mais 12 horas, parte escura, dá 24 horas. Agora eu lhe pergunto, qual é a primeira parte do dia? É a parte clara, isso pela Bíblia. Ó, usa aí a inteligência que o Senhor nos deu. Qual é a parte que vem primeiro? A parte clara ou a parte escura? O dia começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol.
é a parte escura, porque no dia 9, o sol estava se pondo e quando era posto começava já o dia 10. Então tinha 12 horas escuro. O que as pessoas fazem nessa hora escura? Naturalmente, dormir. Não é dormir? Não é dormir? Então, do pôr do sol do dia 9, começava o dia da expiação. Aí tinha a parte escura onde os irmãos estavam dormindo, até clarear o dia. Essa parte escura, enquanto eles dormem, representa o julgamento dos mortos. Ok? Quando a pessoa está dormindo, é como se tivesse morto, né? E o próprio Cristo disse em relação a Lázaro que ele dormia, ele não estava morto, ele dormia. Quando ele chegou lá na casa daquela menina lá, ele disse: por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela dorme. Está entendendo? Então, morte para o crente é dormir. Então, as primeiras 6 horas do dia 10, os irmãos estariam dormindo. Mas era o dia do julgamento. No dia 22 de outubro de 1844, começou o julgamento dos mortos, representado a parte escura, onde os irmãos estavam dormindo. Aí, do dia claro, começava então o toque das trombetas, 10 dias antes. Eu errei. Começava então o julgamento, né? Levava 2 bodes e um boi, e ali começava então a fazer. Então, qual é a parte que a Bíblia, né, apresenta? É a parte que eles estão dormindo ou a parte que eles estavam vivos? Então, se Deus marcou a data do início do julgamento dos mortos, porque ele não marcaria a data do início do julgamento dos vivos, que tem muito mais a ver com nós que estamos vivos. Então, trombeta, meu amigo, é usada para despertar vivos e não mortos. Só existe um tempo que a trombeta vai ser usada para despertar os mortos, é na volta de Jesus, e só ele pode fazer isso. 1 Coríntios capítulo 15, 50, 51, 52, lá diz: a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas quando é cidadão para tocar trombetas, as trombetas são tocadas para despertar vivos. Então o toque das trombetas ainda não se cumpriu, porque o julgamento dos vivos ainda não ocorreu. E o toque das trombetas era 10 dias antes do julgamento. Isto quer dizer que 10 anos antes do julgamento, de iniciar o julgamento dos vivos, as trombetas precisam soar durante um dia. Um dia transformado em ano, em profecia, é um ano. Então, o toque das trombetas vai começar a partir do dia 12 de outubro desse ano 2020. Você não acredita? Espere para ver. Tomé não acreditou nas palavras, nas revelações que seus irmãos fizeram. Eu vi Jesus. Eu vi. Ah, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu sou incrédulo. Eu só acredito se eu ver. Mas eu vi. Então eu estou falando para você que eu tive essa revelação. Baseado na Bíblia Sagrada e no que o Senhor me mostrou. A Bíblia marca o dia e o mês. E o Senhor me revelou o ano. Do início do julgamento dos mortos. 27 de junho de 2030. Puxa, 10 anos. Porque o toque das trombetas era 10 dias antes. E dá no dia 27 de junho de 2020. Como a própria Bíblia dá a data, então é 12 de junho. Aliás, 12 de outubro de 2020. O toque das trombetas. Agora, o que significa trombetas? Tocar trombeta no sentido espiritual. Deixa eu falar para vocês aqui. Nos tempos antigos, as principais cidades, né, daquela época eram muradas.
murada, né? Havia muralhas altas e largas, então era impossível às pessoas que estavam dentro da cidade detectar ou prever a aproximação do exército inimigo, do exército invasor. Então o que eles faziam para não ser pegos de surpresa? Eles pegavam construíam torres em cima dos muros ou dentro da cidade que ficava acima dos muros e colocava lá homens, atalaias com trombetas. E os atalaias ficavam, olha, nos quatro cantos da terra, olhavam para os quatro cantos da terra. E quando eles previam a aproximação do inimigo, do exército invasor, do inimigo, eles pegavam a trombeta e tocavam. E as pessoas que estavam dentro, quando ouviam o som das trombetas, sabiam que a coisa pesada vinha por aí. Então eles se preparavam, os soldados se preparavam, tiravam suas vestes, né? Às vezes estava até dormindo, se acordava, começava a se agitar ali, colocava suas armaduras, sua espada e se preparava para a guerra. Esse é o verdadeiro sentido, né? No caso do toque das trombetas, as pessoas se preparavam para enfrentar o juízo. Então, olha o que Deus disse para Ezequiel em relação a isso, toque das trombetas. Ezequiel capítulo... Deixa eu ver aqui. 33. Olha o que ele diz aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então o toque da trombeta é um aviso para o povo, um aviso, não é um preparo, é um aviso, e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Eu estou sendo aqui um tipo de atalaia, mesmo sendo considerado herege. Estou soando a trombeta. Se você não ouvir, não se der por avisado, começar a me chamar de herege, isso e aquilo outro, você vai ser pego de surpresa. E tenha muito cuidado. E aqui diz assim, verso 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aí diz o verso 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Essa é a nossa missão. Essa é a tua missão. Você que gosta de estudar bastante as profecias, você que tem um conhecimento, tem que usar esse conhecimento de maneira poderosa para anunciar ao mundo a chegada não só do juízo dos vivos, mas a chegada da última batalha. Se você não acredita em negócio de juízo de vivos, acredite na batalha. A batalha épica. A última grande batalha, a batalha do Armagedon está chegando, está se levantando. Eu sempre vou usar essa expressão. Nos quatro cantos da terra, uma terrível tempestade, e logo ela vai cair. E o povo de Deus não está preparado para esse evento glorioso. E nós precisamos soar a trombeta, porque trombeta tem a ver com o quê? Com despertamento. E no dia 12 de outubro de 2020, as trombetas serão tocadas. Quem tocará as trombetas? Os pastores? Deixa eu apresentar algo aqui para vocês. Dá uma olhada aqui nos meus dedos, feio que dá. Tivemos 4 fases como igreja em relação ao toque das trombetas. 4 fases. A fase dos profetas, que começou com Samuel e terminou com João Batista. A fase dos apóstolos, que começou com o grande apóstolo Jesus e terminou com João, né, a morte de João. Aí, depois da morte de João, né,
Tem dois aqui, já duas fases, né? Depois da morte de João, a igreja foi terrivelmente perseguida. No século IV, ela se uniu com o paganismo e desenvolveu. Dessa união foi desenvolvida a origem ou a formação de um poder perseguidor, que perseguiu a igreja por 1260 anos, né? Que é o papado. E dentro desse período, começou a reforma. Começou a terceira fase, que foi a fase dos reformadores. Conta aí comigo. A fase dos pastores, aliás, a fase dos profetas, a fase dos apóstolos e agora a fase dos reformadores. Aí e vai até Guilherme Miller, né? Aí é introduzido a fase dos pastores. Nós estamos vivendo na fase dos pastores. Tem pastor por aí querendo ser apóstolo. Tem pastores por aí querendo ser profetas. Tem gente aí tendo sonhos e mais sonhos, dizendo que o irmão pecou, que o irmão está em pecado, que o irmão está isso. Eu fui lá no inferno, vi fulano. Na verdade, quem foi no inferno foi ele, porque ele estava lá vendo tudo, né? Eu fui no céu, vi não sei o que e tal. Tá tendo. Então tem gente querendo ser profeta, mas não estamos ainda na fase dos profetas. Nós estamos na fase dos pastores. Agora me diga, eu vou fazer 4 perguntinhas para você. E me ajude a responder essas 4 perguntas para você mesmo. Ó, os profetas cumpriram fielmente a sua missão? Cumpriram. Cumpriram. Samuel, ele fundou várias escolas dos profetas. E foi uma bênção. Para mim, Samuel foi um dos profetas mais extraordinários da história. Porque no tempo de Jezabel, essas escolas foram uma bênção. Apesar de que centenas deles foram mortos por ordem de Jezabel. E 100 deles foram milagrosamente salvos por Deus através do mordomo da própria rainha ímpia. Então foi uma bênção. Eles cumpriram. Isaías foi cerrado no meio, né? Imprensado em 2 tábuas, cerrado no meio. Jeremias foi lançado dentro de calabouço, dentro de lama, açoitado. Entendeu? Zacarias foi morto ao pé do altar. Então eles cumpriram com o próprio sangue a sua missão. E os apóstolos? Os apóstolos também. Você concorda comigo? Cumpriram fielmente a sua missão. Eles né, jogaram a semente e aguaram. Eu uso essa expressão aguaram. Eu não sei qual é a outra expressão. Jogaram ali o próprio sangue para germinar a semente. Quer dizer, Tiago foi, né, degolado. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros deles foram esfolados vivos, jogados lá de cima do pináculo do templo, crucificado em estaca, em feito cruz. Então eles cumpriram a sua missão, os apóstolos. E o que você acha dos reformadores? Cumpriram fielmente a missão? Cumpriram. Eles eram amarrados em estacas. Sabe por quê? Porque eles eram considerados como herege. Você sabe por que eles eram considerados como hereges? Porque eles se levantavam contra dogmas de dentro da igreja que ia contra os princípios de Deus. Aí eles se levantavam com a Bíblia na mão. Era a reforma. E eles foram terrivelmente perseguidos, torturados, queimados vivos, como hereges. O que é herege mesmo? Herege é pessoas que ensinam falsas doutrinas, né? É herege. Eles cumpriram fielmente a missão. Agora me diga, os pastores cumpriram e estão cumprindo fielmente a sua missão? A gente olha hoje para os pastores. Tem deles que tem jatinho. Tá entendendo? Carro de luxo. Tudo à custa dos pobres, moribundos, filhos de Deus. Aqueles pelos quais Cristo morreu. O que você acha quando Jesus entrar em ação? Os pastores hoje estão assim. Eles vão lá, abre a porta das ovelhas. Aí cruza os braços. Fica olhando para a montanha. Enquanto o lobo desce e entra no aprisco das ovelhas. Ovelhas de quem? Ovelhas de Jesus. Pelas quais Jesus morreu. E eles ficam assim, E o mundo entra pelo aprisco e faz carnificina. O mundo, as modas indecentes, tudo enquanto está entrando. São os lobos vorazes, estão destruindo as ovelhas. E os pastores estão assim. Você acha que está cumprindo a missão? Olha para a nossa igreja. Olha para as igrejas. Eu não estou falando aqui só da igreja de 27º dia, não. Estou falando de modo geral.
pastores não têm cumprido a missão. Não têm cumprido a missão. Não têm cuidado das ovelhas de Deus. Sabe o que é que eles falam? Ah, ninguém pode provar. Você pode provar? Você pode provar? No meu tempo tinha disciplina na igreja. Hoje, só se provar. Em outras palavras, mensagens subliminares. Eu não entendo, não consigo falar essa palavra. Mas eu vou usar essa palavra. Mensagens subliminares. Qual é a mensagem? Ei, cuidado. Quando tu pecar, tem cuidado. Porque se alguém vê, tu vai ser disciplinado. Essa é a mensagem. Então, os pastores não estão cumprindo a missão. Nós tivemos 4 fases. Os pastores, os profetas cumpriram a sua missão. Os apóstolos cumpriram a sua missão com o próprio sangue. Os reformadores. Mas quando chega nos pastores, começaram bem. Mas depois se entregaram ao lobo. Se venderam ao inimigo. Para vocês terem uma ideia, Apocalipse capítulo 12 e 17. Tem gente que diz que essa profecia está para o futuro. A última parte ainda está, mas a primeira parte está se cumprindo nos nossos dias. O que diz lá? Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás, através do espiritismo. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? Aí do capítulo 12, o versículo 17, o último versículo, quem é a mulher? É a igreja de Deus na sua última fase, adventista do 7º dia. Ou toda a igreja que diz que é verdadeira. Irou-se a igreja contra a mulher. Ou, aliás, irou-se o dragão contra a mulher. Agora me diga uma coisa. O diabo que está irado contra essa mulher, que é a igreja, na sua última fase, vai lutar contra ela? Não, não luta contra ela. Lê o texto, lê a passagem, é a Bíblia. Lê a Bíblia, é a Bíblia. Ele não vai lutar, ele vai lutar com o resto, a sobra, o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um dom profético, porque o testemunho de Jesus é o dom profético. E no dia 12 de outubro, o Senhor vai fazer retornar a era dos profetas, para cumprir a missão. Ninguém está cumprindo, ninguém está tocando a trombeta. A última guerra está vindo aí. O julgamento dos vivos está vindo aí. Mas ninguém está falando sobre isso. Ah, da esperança. Olha, esse coronavírus está matando muita gente. Ah, mas a gente já teve muita coisa do passado. Não sei o que, morreu milhões, não sei o que. Nós ainda não estamos no fim. Quer dizer, a mensagem subliminar. É subliminar esse nome? Qual é a mensagem? O meu Senhor tarde virá. Essa é a mensagem. Quem vai tocar as trombetas? Ezequiel 33. 33. O verso 7. O número 7 é espetacular. É o número de Deus, o número da perfeição. E aqui diz assim, ó. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. O verdadeiro atalaia toca a trombeta. O verdadeiro atalaia anuncia as palavras que Deus revelou para ele. Está entendendo? E é isso que eu e você devemos fazer. A ti constituir. Ele era pastor ou era profeta? Era profeta. O que Deus falou para Isaías? Isaías 51, 8 e o verso 1. Clama a pleno pulmão. Não te detenhas. E anuncia ao meu povo seus pecados e à casa de Israel as suas iniquidades. Clama a pleno pulmão como trombeta. Vamos ler lá, vamos ler. É bom ler. Isaías 58 e o versículo 58 e o versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isso não está acontecendo, mas vai começar a acontecer a partir do dia 12 de outubro desse ano. Desse ano. Se você vai um pouco mais para frente, tudo é trombeta. Nós estamos estudando aqui sobre trombeta. E se você vai um pouco mais para frente, deixa eu ver se eu acho aqui, o livro de Joel. Isso. Joel capítulo 2.
vai se cumprir nesses últimos dias, a partir do dia 12 de outubro. Estou marcando uma data aqui para você. Olha aqui, ó. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se os moradores, todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, está próximo, já está próximo. Dia de escuridade, de densas trevas, de negrume, tal. A trombeta vai ser tocada antes do grande e terrível dia do Senhor. Começa agora, no dia 12 de outubro. Eu podia estar com medo, né? Já pensou se não se cumprir nada? Que vergonha, né? Ou que vergonha vão passar aquelas pessoas que me criticaram até hoje quando vê tudo se cumprindo. Porque a palavra de Deus não mente. E toda revelação que vem dele, é palavra dele, é revelação dele. Muitas das vezes a gente é mesquinho e pensa que Deus é mesquinho. Ah, não, mas tudo que vai se cumprir já está na Bíblia, Então, para que os profetas? Para que os profetas de Joel capítulo 2, o verso 28 e 29? Que lá aponta para os últimos acontecimentos, porque está relacionado ao grande e terrível dia do Senhor. Lê todo o capítulo a partir do verso 28. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, que a gente está vendo direto aí. A lua se transformando em sangue. Aí os nossos teólogos dizem, não, isso aí é natural, isso aí não tem nada a ver. Lê. Joel capítulo 2. O versículo 12. Aqui está a reforma. Deixa eu ler aqui para você. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta. Ao 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Você tem o hábito de jejuar, pelo menos de vez em quando, uma vez na semana? Jejuar mesmo. Você tem? Aqui diz, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Ou é aquelas coisinhas, aquela mesquinhagem que nós praticamos, 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Vocês sabem que tem pessoas que jejuam comendo? Comendo frutas. Jejum, comendo frutas. Eu não sei o que é jejum. A palavra jejum significa abstenção de alimentos. A palavra jejum significa isso. Então nós temos que ter cuidado. Aqui está registrado o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia. Tocai a trombeta, o verso 15. 2 de Joel, verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Está ligada com as trombetas. Congregai o povo, purificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, e assim sucessivamente. Está ligado ao som das trombetas. As trombetas dos últimos dias, elas têm 3 sentidos. Primeiro, haverá o toque das trombetas, anunciando, alertando o povo para o juízo. O início do juízo dos vivos, como está registrado em Levítico capítulo 23. E também é usada para a aproximação da última guerra, a guerra do Armagedon, a era do terror, o grande conflito, que é a última parte do grande conflito, e como disse lá o anjo, o próprio anjo Gabriel, né? Tempo de angústia de Jacó, né? A trombeta precisa ser tocada, anunciando a chegada desse tempo de angústia, dessa última batalha, a batalha de todos os tempos, a maior de todas as batalhas. Então, a trombeta precisa ser tocada para despertar o povo para o juízo, julgamento dos vivos, para a chegada da última batalha. E também as trombetas serão tocadas para a destruição das nações. Lembra das 7 trombetas de Apocalipse?
lá no sentido simbólico, já foram tocadas. Nós estamos vivendo ao soar da 7ª e última trombeta. Mas se você liga com a queda de Jericó, era 7 dias. Cada dia devia rodear a cidade tocando trombetas. Só que no 7º dia eles rodearam 7 vezes. Nós estamos vivendo no período da 7ª trombeta no sentido simbólico, que foi a primeira, né? E dentro do 7º dia lá era rodeado 7 vezes, ou seja, o toque das trombetas de Apocalipse, que já foram tocadas e nós estamos vivendo no último, vai ser retocada de novo, uma por uma. Aí o terror vai começar. Deus, como ama tanto a humanidade, ele permitiu que esse vírus entrasse para despertar a sua igreja, mas a sua igreja, infelizmente, não está despertando. Em vez de estar em casa jejuando, orando, examinando, está num celularzinho, ó, assistindo um bom filme, uma boa novela, entre aspas, tá entendendo? E a igreja, infelizmente, se acostumou. Por quê? Porque estão dormindo, nós estamos dormindo. Quando a gente vai para a parábola das 10 virgens, que também está ligada ao toque das trombetas. Por que o toque das trombetas? Porque o toque das trombetas é para despertar as pessoas para o julgamento dos vivos. O que vai acontecer no final, quando Cristo encerrar o julgamento dos vivos? A porta da graça se fecha. Então, a parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25 de São Mateus, apresenta uma igreja que se desperta, se prepara, tomando as suas lâmpadas, isto é, estudando, examinando profundamente a sua... Aí o noivo chega e fecha a porta. Então, se as trombetas é tocada para iniciar o julgamento dos vivos, o julgamento este que no final dele a porta se fecha, então está ligada à parábola das 10 virgens. O que aconteceu na parábola das 10 virgens? Deus toma a sua igreja e transforma em 10 virgens para contar a parábola. As 10 virgens representam a igreja de Deus. Ela fica esperando o noivo com uma lâmpada na mão. Eu sou maranhense, eu uso a palavra lamparina. Então, na lamparina, na minha época, né, que vivia um tempo que num lugar que não tinha energia, a gente destampava ela, né, tinha a boquinha, o pavio, destampava e colocava o óleo dentro. Enquanto tinha óleo, né, a luz, o pavio sempre puxava, né, puxava o óleo e ficava sempre umedecido e tinha luz. Mas quando acabava o óleo de dentro da vasilha, então o fogo ia consumindo, sugando todo o óleo que estava no pavio e se apagava. Então a parábola das 10 virgens, elas começam a esperar, mas elas estavam tão cansadas que não conseguiram ficar até a meia-noite acordadas. Elas dormiram. Quantas delas? Todas elas dormiram. Todas elas dormiram. É um símbolo da igreja hoje. Todos nós estamos dormindo, pensando que estamos acordados, porque estamos tendo pesadelo. Está entendendo? Aí, à meia-noite, você pode ver que dava para elas ter ficado até a meia-noite, não dava? Né? Hoje a gente, no sentido literal, a gente não fica até a meia-noite, não pede uma novela, não pede um filme. Graças a Deus, abandonei isso tudo há muito tempo. E a gente não fica. No culto a gente dorme. Mas diante de um filme, de uma novela, a gente fica até a meia-noite, fica ou não fica? Mas a igreja não conseguiu ficar até a meia-noite. Elas dormiram, tosquenejaram. Enquanto elas dormiam, isso representa a igreja dos últimos momentos, porque está ligada ao fechamento da porta da graça. Enquanto elas dormem, chega alguém e grita. E grita para elas: ei, o noivo, eis o noivo, eis o noivo, sai ao encontro. Alguém grita. Quem é que grita? Alguém toca a trombeta. Enquanto o povo dormia dentro da cidade, isso já falando no sentido literal para você entender. Dentro da cidade, alguém gritava, alguém tocava a trombeta. Ele estava onde? Acima da cidade. Acima daqueles que estavam dormindo. Às vezes era meia-noite, às vezes era 9 horas da noite, porque o inimigo sempre ataca na hora que menos espera. Aí, enquanto eles estavam dormindo ali dentro da cidade, né? Aí eles... É perigo, é guerra. Então, eles já sabiam que vinha guerra, porque alguém tocou, alguém gritou, alguém pegou a sua trombeta e tocou. Agora, no sentido espiritual das parábolas, a parábola das 10 virgens, quem vai tocar a trombeta?
Será que alguém lá do grupo vai se levantar? E vai pegar a trombeta e dizer, ei, acorda, eu já acordei, agora lá vem o noivo. Bora, ele está chegando, já estou ouvindo o brilho, já está chegando. Será? É não. Quem vai tocar a trombeta, você sabe quem é? Você sabe quem é? E com ele vai surgir uma multidão de profetas para tocar a trombeta. Vamos ver a última passagem. A última passagem. Né? Se você ainda está em Joel, nós vamos para Malaquias. Malaquias. Ah, você já sabe do que eu vou falar, né? Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. É algo extraordinário o que Deus apresenta aqui em Malaquias. Primeiro, olha para os meus dedinhos. O último profeta do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. O último capítulo do último livro, escrito pelo último profeta. Os últimos 2 versículos do último capítulo do último livro, escrito pelo último profeta. 400 anos antes de Jesus nascer. Essa profecia é extraordinária. Vamos ler? Malaquias 4, 5 e 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem pessoas que dizem assim, mas Elias já veio. Tem pessoas que têm a visão curta. Eu posso ser um deles, a visão curta. Toda profecia tem um duplo cumprimento. E sempre eu falo aqui. Ela focaliza os últimos dias, mas tem um cumprimento na metade do caminho, ou pode ser nos próprios dias do profeta. Essa profecia se cumpriu nos tempos de Cristo, na pessoa de João Batista, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, mas está focalizando para um tempo antes, um pouco antes do grande e terrível dia do Senhor, que é os últimos dias, que preparará um povo para o segundo advento de Cristo. Quem vai tocar as trombetas, quem vai preparar um grupo de elite para tocar as trombetas, é Deus através do profeta Elias, que está chegando. E vou marcar agora o dia exato que ele vai chegar. E até o final do ano você vai perceber que se você não acreditou é por incredulidade. Eu não tenho medo de revelar aquilo que o Senhor me revelou. O profeta Elias está chegando aqui no dia 12 de outubro desse ano. Ele chega. Mas eu não acredito, isso é heresia. Problema seu. Você acreditando ou não, ele chega. O fato de Tomé não ter acreditado nas palavras dos seus amigos, quando falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado, o fato dele não acreditar não quis dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Acreditando ou não, Jesus havia ressuscitado. Você acreditando ou não, o profeta Elias está chegando. Ele vai descer do céu? Não. O profeta Elias que foi para o céu, ele já está descansando na eternidade. Vai ser um homem como João Batista. Ele já nasceu, já cresceu e muito em breve vamos saber quem é ele. Então, para evitar que alguns de nós, ao ver ele, começamos a falar besteira, dizendo, é um falso profeta, primeiro você tem que ter a noção seguinte. É uma lição. Não se pode falsificar aquilo que não existe. Para existir o falso profeta Elias, porque a Bíblia fala isso, em Apocalipse 13, né, do 13 e 14, capítulo 13, verso 13 e 14, quando fala que vai descer fogo do céu à vista dos homens, com os sinais, prodígios, está falando do profeta Elias, porque o único profeta que matou gente, fazendo descer fogo do céu, e provou quem realmente era Deus, fazendo fogo descer do céu, foi o profeta Elias. Então, para Satanás falsificar, fazer surgir um falso, ele precisa de um verdadeiro. Então eu vou dar uns sinais aqui para você saber, a partir do dia 12 de outubro e até o final do ano, você vai ouvir falar dele.
porque ninguém sabe aonde ele vai aparecer. Né? Se é no Brasil, Estados Unidos, lá na China, na França, Deus está preparando um homem. Porque na hora exata, assim como Cristo, no dia exato, ele se batizou e foi ungido e se tornou Messias poderoso, capaz de fazer grandiosos milagres, assim também será este homem. Hoje ele não é o Elias, o Jeová meu Deus. Ele está sendo forjado pelas aflições, pelo a dor, o sofrimento do dia a dia. Mas quando chegar a hora que o Espírito Santo descer sobre ele e disser, chegou a hora, como disse para João Batista, João só se tornou o Batista quando chegou o dia exato lá no deserto e Deus disse, olha, chegou a hora, está na hora. A partir daquele momento ele se tornou João Batista, porque ele começou a batizar. Tá entendendo? Então, nós temos a ideia, nós, né? Estou falando agora nós, Adventistas do Sétimo Dia. Nós temos a ideia de dizer que essa profecia se cumpre em nós, nos Adventistas do Sétimo Dia. Olha para nós, gente. Nossas igrejas estão fechadas. Aí para a gente ficar por cima da carne seca, a gente diz assim, não, mas não foi a igreja que se fechou, foi o templo. Tá entendendo? Isso é conversa para bebezinho dormir. Elias está chegando. É ele que vai dar o grito. Eis o noivo saiu ao encontro. O toque das trombetas para a preparação para o juízo dos vivos. No final, a porta se fecha. E aqueles que não examinam a Bíblia, aqueles que não têm a lâmpada, o óleo na sua lâmpada, porque a lâmpada da parábola das 10 virgens representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O óleo representa o Espírito Santo. Você não entende a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Então as pessoas que dizem, me dá um pouquinho da tua lâmpada, do teu óleo, e elas saíram para comprar, entendeu? É porque elas não têm o Espírito Santo. Elas abrem a Bíblia e entendem tudo errado. E ficam entendendo que cabeça é reino. As pessoas estão mostrando, estão cegos. Eu não quero saber. Me ensinaram assim, é como aquelas pessoas, eu nasci na igreja católica e vou morrer nela. É a igreja dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Não tem pessoas assim? Eu nasci na igreja Assembleia, eu nasci na igreja Adventista, meus pais, meus avós, e eu vou morrer nela. Aí você pode mostrar tudo para eles, toda a verdade, mas eles não estão nem aí. Eles tomaram uma decisão. Então, que Deus possa nos abençoar. O toque das trombetas serão tocadas. E vai ser um ano de toque das trombetas. Elias vai vir e vai realizar grandes e extraordinários milagres. Vocês lembram de Moisés? Antes de Moisés ir diante de Faraó para começar os estupendos milagres, ele foi enviado por Deus primeiro para realizar milagres diante do povo dele. Tu vai lá, tu coloca a mão, faz todos os sinais que eu estou te falando aqui. Joga o cajado no chão, transforma a água em sangue, para o povo crer. E o próprio Cristo disse, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, para ver os falsos milagres, os falsos sinais, precisa ver os verdadeiros. Para ver os falsos profetas, precisa vir primeiro os verdadeiros. Então, a era dos pastores vai ser tirada, e vai ser colocada a era dos profetas. Todas essas besteiras aí, milagres, falsos milagres, lenço, água benta, tudo isso vai ser jogado por terra. Porque o verdadeiro milagre vai jogar tudo isso por terra. E ele, lembra, Elias é a voz da severa repreensão. E ele está chegando para colocar os pingos nos is. Que Deus nos abençoe. Amém.